Bem-vindos de volta ao canal Artesanato Crochê. E hoje eu trago a aula desta linda bolsa para vocês. Vou virar. Abrir aqui. A bolsa por dentro. Ela está medindo 18 centímetros de altura por 17 centímetros de largura. O peso dela ficou com 382 gramas. Como opção de fecho, você pode usar também o botão imantado. Utilizei a agulha número 6 para confeccionar. A alça, eu utilizei a agulha número 7. E o fio de malha, ele tem elastano. Então, espero que vocês gostem e boa aula! Então, faço aqui o nó inicial. E mais 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui minhas 13 correntinhas. Está medindo 10 centímetros de comprimento. Vou pular essa primeira correntinha. A partir da segunda, faço aqui um ponto baixo. Na próxima, faço um ponto baixo, então, eu faço um ponto baixo para cada correntinha. Então, cheguei nessa última correntinha, vou colocar 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Estica aqui o fio um pouco. Ó, aqui é aquele nó que fizemos no início, então, eu desfaço esse nó. Pra poder fechar esse buraco aqui, gente. Então, eu desfiz ele e puxo. Já vou arrematar esse fio, então, vou vir nesse ponto seguinte e vou dar continuidade fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Deixem os pontos mais soltinhos, tá? Para que não fique buracos aqui nesse meio. Então, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, cheguei aqui no penúltimo ponto, faço aqui um ponto baixo. Aqui, ó, é o último ponto. Então, eu vou colocar apenas um ponto baixo aqui. Aqui já tem um ponto baixo, né, que foi do início dessa base. Então, agora, eu vou colocar a agulha de trás pra frente. Busco aqui esse fio. Agora, eu vou passar a agulha por debaixo desse fio aqui, ó. Ajusto. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos. Então, fiz o primeiro no mesmo ponto, faço mais um. Aqui é a nossa curvinha, tá? Então, fiz aqui 2 pontos baixos, no próximo ponto também faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. E vou dar sequência fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Estou chegando aqui no final dessa carreira. Bom, então, aqui é a nossa curvinha. Então, nesse ponto, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo também, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui ficaram 3 aumentos.
Então, dou continuidade fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, cheguei aqui naquele primeiro ponto da curva. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, essa é a minha base. Se você quiser fazer uma base maior, pode fazer. Aí, aumenta as correntinhas de início. Então, a minha base ficou com 14,5 centímetros de comprimento por 5 de largura, tá? Bom, estica aqui o fio um pouco. Agora, eu vou iniciar a subida da bolsa. Então, passo a agulha de trás para frente. Busco aqui esse fio. Então, aqui ficam, ó, duas alças, ó. Então, passo por essa alça de trás e pego esse nozinho também. Ajusto. Então, aqui faço primeiro ponto baixo. Próximo, pego essa alça de trás e esse nozinho aqui. Faço ponto baixo. Então, toda a carreira é assim, tá? Pega essa alça e esse nozinho aqui de trás. Faz um ponto baixo. Então, eu gosto de pegar esse nozinho, porque ele dá mais firmeza para essa subida. Então, vou fazer aqui os meus pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando no final, volto com vocês. Então, estou chegando aqui no final dessa carreira. Faço aqui o último ponto baixo. Estico um pouco o fio. No comecinho fica meio molinho assim, gente, mas conforme vai subindo, se ajeita, tá bom? Então, eu vou passar a agulha de trás pra frente, busco aqui esse fio, ajusto, vou voltar no mesmo ponto. Eu insiro a agulha no meio do ponto, tá? Busco o fio, dou uma esticada, venho no próximo ponto, ó. No meio do ponto também, busco o fio. Então, vou ficar aqui, ó, três alças. Então, vou passar essa última nessa do meio, ó. Ficaram duas, busco o fio e passo pelas duas. Próximo ponto, insiro a agulha no mesmo ponto, ó. Busco o fio, venho no próximo ponto, busco o fio, ficam três alças. Então, essa última passo nessa do meio, ficam duas. Busco o fio e passo pelas duas. Insiro a agulha no mesmo ponto. Venho no próximo ponto, busco o fio, passo por essa do meio, laço o fio e passo pelas duas. Então, toda a carreira será assim. Insiro a agulha no meio do ponto, busco o fio, dou uma esticada, venho no próximo ponto, no meio do ponto também, busco o fio. Vai formando esse pontinho lindo, gente. Então, busco o fio, venho no próximo ponto, busco o fio. Então, passo essa no meio do ponto, ficam duas, busco o fio, passo por esse aqui.
Então, faça assim por toda a carreira. Quando chegar no fim da carreira, eu volto com vocês. Estou chegando aqui no final da carreira, então, faça esses últimos pontos aqui. Venho nesse último e venho nesse primeiro, ó. Estica um pouco o fio. Então, quando nós subimos o primeiro ponto da carreira, fica essas duas laçadas aqui, ó. Então, eu vou passar a agulha de trás pra frente, busco o fio. Volto no mesmo ponto, né? Passando a agulha no meio do ponto, ó. Busco o fio, venho no próximo ponto, busco o fio e dou continuidade fazendo, passando essa laçada na laçada do meio. Ficam duas laçadas, eu busco. Se você quiser marcar, para não se perder, aí se não tiver marcador, usa um fiozinho. E vamos dar continuidade fazendo os pontos aqui. Então, sempre passando a agulha no meio do ponto. Então, vou fazer aqui os meus pontos. Chegando no final da carreira, volto com vocês. Então, estou chegando no final da carreira. Vou fazer aqui os últimos pontos. Então, venho nesse aqui. Esse aqui, ó, é o primeiro ponto. Aqui, esse é o primeiro ponto da carreira. Então, insiro também a agulha aqui. Vou tirar aqui o marcador. Estico aqui o fio. Então, venho aqui, ó. A agulha de trás pra frente. Busco o fio. Ajusto aqui. Então, venho no mesmo ponto. Busco, venho no próximo, insiro a agulha no meio do ponto. Então, passo essa última nesse ponto do meio. Laço o fio, passo pelas duas. Vou marcar novamente. E vou dar continuidade. Bom, estou chegando aqui nos últimos pontos. Então, aqui. Então, cheguei nesse penúltimo, ó. Insiro a agulha aqui e venho nesse primeiro.
Insiro a agulha, busco o fio. Estico aqui um pouquinho, tiro o marcador. E vou iniciar a próxima carreira. Então, busco esse fio. Ajusto. Então, aqui eu coloco a agulha no meio do ponto. Busco o fio, venho no próximo. Busco o fio. Então, vou seguir fazendo assim, até atingir 18 centímetros de altura. Então, até o momento, eu fiz 14 carreiras. Eu vou medir para vocês. Está medindo pouco mais de 15 centímetros. Então, nessa próxima carreira, eu vou colocar a argola. Então, antes de iniciar a próxima carreira, eu dobro aqui para ter noção de onde é o meio. Então, eu vou colocar o marcador aqui. E vou colocar o marcador aqui, ó. Então, passo a agulha de trás pra frente, levo esse fio lá pra trás, ajusto, volto aqui nesse ponto. Venho no próximo. Então, vou fazer os pontos até chegar nesse marcador. Bom, então, cheguei nesse ponto aqui, antes do marcador. Eu vou tirar o marcador. Então, esse é o ponto que estava marcado. Venho com a meia argola aqui. Venho no próximo ponto. Novamente no mesmo ponto. Venho no próximo. Prontinho. A argola está encaixada aqui. Então, vamos continuar. Então, venho aqui nesse ponto. Então, vou fazer os pontos até chegar nesse ponto antes do marcador. Então, vou tirar aqui o marcador. Pra fazer o mesmo que eu fiz do outro lado. Então, aqui é o ponto onde estava o marcador. Coloco aqui a meia argola. Tá? Vou dar continuidade. Ó, então, ficou centralizado, ó. Então, vou dar continuidade até o final da carreira aqui, gente. Eu cheguei aqui nos últimos pontos. Tá?
Venho nesse aqui, que é o primeiro ponto da carreira. Puxa aqui, venho aqui. Estico o fio. Bom, então, foram um total de 15 carreiras. Ficou aqui, ó, com 16 centímetros e meio de altura. Eu falei que faria até 18, mas eu acredito que este tamanho é um tamanho ideal para esse modelo de bolsa, que fica mais delicadinho. Então, agora eu vou cortar esse fio. Para fazer aqui o acabamento. Então, peguei aqui uma agulha um pouco menor, venho aqui, ó, nessas duas alcinhas, busco o fio. Agora, venho aqui, ó, passo nesse nozinho e nessa alça de trás. Ó. Aqui, depois, nós fazemos o acabamento, né? Escondendo esse fio aqui entre os pontos. Agora, eu vou fazer a aba da bolsa. Então, iniciamos a aba fazendo 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo essa primeira, venho a segunda, faço aqui um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Agora, nesse último ponto, eu vou colocar 3 pontos baixos, no mesmo ponto de base, tá? Prontinho. Aqui, aquele nozinho inicial, como eu já expliquei lá na base da bolsa, eu desfaço ele. Puxo aqui pra não ficar aquele buraco aqui no meio. Então, já vou trazer esse fio, vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, 1, 2, 3 e 4. Faço aqui uma correntinha, viro, nesse primeiro faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo e no próximo, mais um ponto baixo, tá? Então, aqui chegou a curvinha, ó. São 3 pontos da curvinha, né? Então, vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 2, vou fazer isso por 3 vezes. Então, eu já fiz uma vez. Próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo, 2 pontos baixos no próximo ponto de base. Então, nossa curvinha está ok. E vou dar continuidade. Então, aqui faço um ponto baixo para cada ponto de base. Então, são 1, 2, 3 e 4. Então, nós estamos finalizando a segunda carreira, vamos para a próxima carreira. Terceira carreira, então, faço aqui um ponto baixo. Então, vou fazer 4 pontos baixos, tá? Sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, já fiz um, vou fazer mais 3. 1, 2 e 3. Agora, chegou na nossa curvinha dos aumentos. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e no próximo, um ponto sozinho. Próximo, 2 pontos baixos, no próximo, um ponto baixo sozinho. Próximo, 2 pontos juntos e no próximo, um sozinho. Bom, então, faltam 4 pontos baixos aqui. Então, faço um para cada ponto de base. Terminei aqui nossa terceira carreira, vamos para a quarta.
faço uma correntinha, viro aqui, então, faço 1, 2, 3 e 4. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, chegamos agora, ó, na curva, tá bom? Então, faço aqui. Nesse, eu faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E nos próximos, eu faço 2 pontos baixos separados. Próximo. 2 juntos. E no próximo, 2 separados. Próximo, 2 juntos, e nos próximos, 2 separados. Então, ficaram aqui, ó, os 4 pontos. Então, faço um ponto baixo para cada ponto de base. 2, 3 e 4. Faço aqui uma correntinha, então, fiz, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras, vou para a quinta agora. Então, fiz já a correntinha. Então, vou fazer 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos, sendo um para cada ponto de base. Chegamos na curvinha, tá? Então, aqui eu vou fazer... Nesse ponto, faço 2 pontos baixos juntos. E nos próximos, eu vou fazer 3 pontos baixos separados. Nesse, faço 2 juntos. Nesses aqui, nos próximos, faço 3 separados. Nesse próximo, 2 juntos. E os próximos, 3 separados. Ficaram 4, então, faço um ponto baixo para cada ponto de base, ó. 2, 3 e 4. Então, vou medir aqui, ó. Vou fazer mais uma carreira. Então, fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a sexta carreira. Então, uma correntinha, viro aqui. Faço 1, 2, 3 e 4. Próximo ponto, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E os próximos pontos serão 4 pontos baixos, sendo... um para cada ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4. Próximo, faço 2 pontos baixos juntos. E os próximos serão 4 pontos baixos sozinhos, tá? Então, 1, 2, 3 e 4. Próximo, 2 juntos. E os próximos separados. 1, 2, 3 e 4. Sobraram 4 pontos aqui, então, faço um para cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4. Bom, finalizei aqui, faço uma correntinha. Agora, eu venho nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo. Venho no próximo, vou inserir a agulha aqui e aqui, ó. Faço um ponto baixo. Insiro a agulha aqui, um ponto baixo. Então, faço aqui um ponto baixo para cada pontinho. Esse fio depois eu corto. Aqui, faço um ponto baixo. Aqui, faço mais um. Faço um aqui. Um aqui. Venho aqui, faço mais um. Faço uma correntinha e já venho pra cá, ó. Então, fiz uma correntinha e venho pra esse ponto aqui.
na lateral. Então, aqui eu vou fazer pontos baixíssimos. Não façam muito apertado. Então, vou fazer aqui por toda a volta e já retorno com vocês. Então, chegando aqui no final da carreira, faço aqui um ponto baixíssimo, estico um pouco esse fio e corto. Vou esticar. Peguei uma agulha mais fina, então eu venho agora com essa agulha de trás pra frente. Vou levar esse fio lá pra trás. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, vou passar ele por aqui, vou passar ele por aqui, ó. Pra sair aqui na frente, tá? Aí. E vou passar esse fio pra cá. Então, fiz aqui, simulei um ponto baixíssimo aqui. Então, eu passei esse fiozinho, né, desse pontinho que nós terminamos por entre os pontos, e aqui eu vou dar um pinguinho de cola. Nesse aqui, a mesma coisa. Dá um pinguinho de cola aqui. Aguarda aí um pouquinho, né, pra poder colar. Então, corto aqui essas duas pontinhas. Então, aqui é a parte de trás da bolsa. Conforme vamos fazendo os pontos, né, de início, vai ficando esses calombinhos aqui atrás, ó. Mas aqui é imperceptível. Então, eu vou colocar essa aba aqui. Nessa primeira carreira aqui, tá bom, gente? Então, venho aqui com um fio. Vou começar daqui. Então, passo a agulha por esse pontinho, ó. E venho aqui, nesse aqui. Deixa eu virar. Venho no próximo. E faço um baixíssimo. Próximo. Um baixíssimo. Opa. Próximo. Um baixíssimo. Venho aqui pro último. Então, venho aqui. Deixa eu ver se ficou centralizado. Aqui, ó. Eu vou cortar agora esse fio. Venho com a agulha de tapeceiro e vou passar por esse pontinho mesmo, trazer esse fio aqui pra dentro da bolsa. Você tem costume de fazer de uma outra forma, faça também. Então, venho aqui.
Aqui, eu faço um nozinho. E vou passar entre alguns pontos. Bom, daí, você pode passar uma colinha. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Pega uma agulha menor e vai levando esse fio, ó, entre os pontos. E depois você pode também colocar um pinguinho de cola para reforçar bem. Eu tenho esse fecho. Deixa eu pegar as partes que vem aqui, gente. É bem assim, ó. Vem assim, essa é a parte da frente. Então, eu já abri ele aqui. Abri bem para dar certo de colocar essa parte, né, da aba. Então, coloquem bem centralizado, né, o mais centralizado possível. Aqui. Ó. Segue aqui, né, essa linha aqui. Então, o mais centralizado possível que vocês conseguirem. E agora é hora de encaixar esse aqui. Percebam que as duas pontinhas, ó, estão aqui. Então, agora aqui eu vou apertar bem com o alicate. Ó. Passei aqui a fita crepe em volta. Então, aperto aqui esse lado, aperto esse. Deixa eu virar pra cá. Aí. Prontinho, gente. Ai, vamos lá. Bom. Agora. Essa parte aqui, então, eu cortei 2 pedaços de fio. Tem 15 centímetros cada. Vou pegar essa parte aqui, colocar aqui atrás, ó. E fecho. Então, agora, nós vamos encaixar esse fio. Ó, deixa eu colocar aqui. Então, eu vejo direitinho, ó, onde que eu preciso encaixar. Coloco aqui e vou trazer esses fios pra cá, gente. Vem aqui. Tá? Tirar isso aqui. Faço o mesmo deste lado. Passo pra cá. E venho aqui com esse. Bom, então aqui eu vou passar esses fios entre os pontos aqui. Faço um nó bem apertado pra ficar bem firme, gente. Vou fazer o mesmo com essas pontas, tá? Bom, então, depois de fazer o nozinho, eu passei o fio entre os pontos e dei um pinguinho de cola. Aqui é o encaixe
desse fecho. Olha, para a alça da bolsa, eu usei 60 centímetros dessa corrente e dividi, né? 30 centímetros para um lado e 30 para o outro. E fiz 30 centímetros também desse cordão romano. Aqui no canal, já tem um vídeo ensinando como faz esse cordão. Eu vou deixar no card para vocês. Então, coloco aqui nesse espaço da meia argola. E esse foi o resultado da bolsa. E essa foi a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo para vocês. Se gostaram da aula, peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixem aí bastante joinha para saber que vocês estão gostando do conteúdo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E até a próxima!